Fala, Lucas, beleza, cara? E aí, Thiagão, beleza? E você? Tudo bem, tranquilo. Lucas, a gente pode falar boa tarde nesse podcast? Pode, é permitido falar boa tarde em podcasts. Não, mas nós estamos gravando à tarde. Se o nosso ouvinte estiver ouvindo à noite? Ele não vai poder ouvir à noite, no caso vai ouvir só à tarde mesmo. Ah, tá. Boa tarde, você que vai ouvir esse podcast entre meio-dia e 6 da tarde. Tudo bem? Isso, pronto. Tá, você vai falar boa tarde? Boa tarde, pessoal. Como estão? Bom, gente, aqui quem fala é o Thiago Baciotti Moreira. Eu tô junto aqui com o Lucas Baciotti Moreira nesse primeiro programa, o nosso programa piloto do nosso podcast. Isso. E eu acho que você deve ter percebido realmente como nós temos criatividade pro nome do podcast. Como é que chama o podcast, Lucas? Isso, é o nosso sobrenome acrescido do pós-fixo cast, como quase todo mundo anda fazendo, né? Baciotti Cast. Pelo menos por enquanto vai ser isso. Ah, mas não tem problema, nós não somos publicitários, nós somos profissionais de TI, a gente não tem que ter criatividade, né? Não, nós temos que fazer programas e trocar horários de relógios de micro-ondas. Ah, tá. Hoje não tem mais videocassete, que o pessoal de TI também mexia muito com videocassete. Mas tem impressora também, né? Exato. Bom, pessoal, então esse aqui é o nosso primeiro programa. Eu, o Lucas e alguns convidados. Hoje nós não temos um convidado porque hoje é o nosso programa piloto. E o nosso objetivo é trazer notícias e discussões da área de tecnologia, mas num contexto mais leve, que você não precisa ser formado, ser profissional, trabalhar com isso, saber programar para poder acompanhar, para poder entender. O nosso objetivo é ter essa discussão primeiramente com os nossos alunos, que esperamos que sejam os nossos primeiros ouvintes, e com qualquer pessoa interessada nessa área de tecnologia, né? E aí, Lucas, como é que vai ser a nossa periodicidade de gravação, com essa vida corrida que você tem e que eu tenho? O que você está pensando? Isso aí, Thiago. Nós vamos tentar gravar esse podcast quinzenalmente, né? Vamos tentar fazer um podcast curto, para o pessoal conseguir ouvir aí no trânsito, entre o trabalho, entre a sua faculdade, ou até mesmo em casa, enquanto tá lavando a louça, né? Que muita gente faz isso. Então, assim, a princípio a ideia é fazer um podcast quinzenal que dure pouco. Legal. O quão pouco? A ideia, a princípio, cara, seria entre 20, 30 minutos, 35 minutos, para também não ficar nada muito cansativo. Beleza. Legal, cara, muito bom. Olha, os nossos alunos já conhecem a gente aí do nosso trabalho nas plataformas aí de venda de curso, mas vamos falar um pouquinho sobre o que cada um de nós hoje está fazendo, né? Pode começar um resuminho bem curto do que você faz, para o pessoal poder te conhecer. Então, Thiago, eu nasci em 1900... Não, tô brincando, é curto, né? Eu trabalho com tecnologia de informação, atualmente eu sou programador, desenvolvedor, no Instituto Federal, sou funcionário público, mas também faço muito freelancer por fora, né? Então, assim, eu tô no meio de TI praticamente 24 horas por dia, inclusive eu também sou mestrando em ciência da computação atualmente. Beleza, cara, beleza. Eu também sou profissional de TI, eu já trabalho com informática há muitos anos, de aula já há mais ou menos uns 10 anos, já dei aula para o curso de sistemas de informação, de análise e desenvolvimento de sistemas, curso também na área de administração. Temos também o nosso trabalho com curso online e eu também sou servidor público na área de tecnologia também, né? E tenho meu trabalho também por fora, com alguns trabalhos freelance que eu desenvolvo juntamente com o Lucas, né? E nós dois somos professores de cursos online, como a maior parte conhece a gente. E onde que estão os nossos cursos, Lucas? Qual que é o site? Passa para a turma. Desculpa, eu te interrompi, mas na verdade eu não me considero professor. Eu falo que eu sou um tutor. Você sim é professor, mas eu sou só um tutor por enquanto, que eu ainda estou aprendendo, eu só lancei alguns cursos pequenos para ir pegando o jeito, né? Então, nós temos vários cursos na plataforma Udemy ou Udemy, cada um fala aí como preferir. E nós vamos deixar o link de cupom de desconto para todos os nossos ouvintes na descrição desse podcast, desse episódio, né, Thiago? Quer falar um pouco sobre os cursos? Exato.
Então, nós temos vários cursos na área de TI, por exemplo, nós temos um curso de Excel completo, tem um curso de controle financeiro, nós temos um curso de SQL, onde você começa com os comandos básicos até avançado de SQL, que é banco de dados, e tem também um curso bem interessante, que não é tão focado na área de TI, Lucas, que é o nosso curso que ensina sobre rotinas administrativas, para aquele profissional, aquela pessoa que vai começar a trabalhar, entender o que é contas a pagar, receber, controle de estoque, cadastro de cliente, fornecedor, etc. Aliás, nós vamos pegar esse curso aí, esse curso de rotinas administrativas, que acompanha também um software completo que você pode usar na sua empresa. Desenvolvido e esse por quem? curso... esse software fomos nós mesmos que desenvolvemos, tá? E nós vamos colocar esse curso gratuito nesse primeiro programa só por uma semana. Combinado, Lucas? Perfeito, Thiago. E é bom destacar também que eu sou um entusiasta do WordPress, né? Às vezes alguns ouvintes conhecem, mas eu vou citar mesmo assim. O WordPress é uma ferramenta que você trabalha para gerenciar conteúdo, fazer site, resumindo. Então, como eu sou um entusiasta do WordPress, eu tenho 2 mini cursinhos gravados na Udemy também, ensinando sobre o WordPress e falando um pouquinho sobre SEO para WordPress, que é a otimização de motores de busca. Inclusive, vamos deixar cupom também. E vamos fechar a sessão de Jabá por hoje, que já foi muito tempo nela, né, Thiago? Já conversamos demais. Beleza. Isso. Bom, Lucas, vamos lá. Nesse nosso primeiro programa, nós combinamos então de falar um pouco sobre um assunto que está muito em pauta, está sempre em pauta, ainda mais que nós somos bombardeados, nós somos inspecionados direto por essas plataformas, essas empresas grandes, né? Isso. Vamos falar um pouco sobre privacidade de dados, né, Lucas? Isso, privacidade de dados, que é uma coisa que, infelizmente, não é todo mundo, ou melhor, são poucas pessoas que se preocupam com isso. Dada tantas redes sociais, por exemplo, que pode ser a principal causa aí da perda de privacidade atualmente, né, Thiago? Exatamente. Cara, e eu tava lembrando, né, quando a gente tava combinando aqui a pauta, conversando sobre privacidade, eu tava lembrando um filme relativamente antigo, é um filme de 98, não, relativamente não, é antigo, né, 20 anos atrás. Isso. Um filme de 98 com o Will Smith, o Will Smith e também com o Gene Hackman. Gene Hackman, ele ficou famoso por fazer o Lex Luthor naquele filme Superman de 79, né? Sim, e o Will Smith é o Aladdin, é o gênio do Aladdin, que lançou esse ano, e também o Fresh Prince of Bel-Air, a série também dos anos 90, que nossos ouvintes aí provavelmente vão se lembrar. O Will Smith todo mundo conhece, né? Preciso citar. Exatamente. E esse filme, cara, em 98, ele tocou muito nessa questão da privacidade de dados e em como, né, todas as informações trafegadas no meio digital são, vamos dizer assim, inspecionáveis, auditáveis com extrema facilidade. Isso. É claro que o filme faz uso aí de uma licença poética, né, exagera porque é uma obra de ficção, é um filme, mas ele toca bastante nesse ponto, em como tudo isso pode ser facilmente acompanhado por pessoas. Exato, né? Thiago. E assim, foi até interessante, só para concluir, foi até interessante você ter falado. Pode falar. Porque em se tratando de informação, em se tratando de dados, é um conceito muito abstrato, ou seja, é muito difícil uma pessoa leiga entender. Então, às vezes, ela não dá tanto valor como, por exemplo, a sua identidade, que está em cima da sua mesa, por exemplo, você vai pegar e colocar na sua carteira. Não, como a informação ela é abstrata, tá tudo no computador, na nuvem, tá tudo nos bits, né, nos circuitos, às vezes a pessoa não dá esse valor. Foi até interessante você ter citado sobre esse filme aí. Exato, né? Exato. Inclusive, se você for conversar com uma pessoa um pouco mais velha e que não tenha contato com tecnologia, vai ser difícil ela entender, por exemplo, que todos os lugares que ela vai durante o dia são rastreáveis pelo smartphone. Isso. Que é o que acontece, Isso. né?
Exatamente. Se você entrar no seu Google Maps hoje e for lá na seção de privacidade ou até mesmo de histórico, você se surpreende. O famoso ditado, né? Casa de ferreira é espeto de pau. A gente tá aqui gravando, eu pelo menos falo por mim, a gente tá aqui gravando um podcast sobre privacidade de dados, mas se eu acessar agora o meu Google Maps, o meu histórico, tá todos os lugares que eu fui, todos os lugares que eu pesquisei, todos os lugares que eu usei o GPS para chegar, tá tudo salvo lá. E a gente não sabe, eu pelo menos não tinha essa noção, entendeu? Uhum. E o que a gente tem que pensar, Lucas, é o seguinte, cara, se for uma informação, tá? Se for uma informação isolada, o problema é menor. Por exemplo, se eu tiver somente a sua informação de GPS, eu sei todos os lugares que você vai, mas como é que eu sei? Porque para todo lugar que você vai, você leva seu celular, cara. Isso. Então eu sei para todo lugar que você foi. Isso isolado é uma coisa, mas a partir do momento que você está inserido em uma plataforma maior, uma plataforma que te fornece e-mail, uma plataforma que te fornece documentos online, uma plataforma que te oferece vários outros serviços. Isso pode ser o quê? Isso, é a plataforma que é a porta de entrada para 99% das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos as pessoas que eu conheço. Primeira coisa que a pessoa faz na hora que ela liga o smartphone é ir no Google pesquisar alguma coisa. Ou seja, o Google hoje tem tentáculos em todo lugar. Existe uma frase que é meio assim que batida e tal. Olha, se você não está pagando por um serviço, por um produto, né? Na verdade, o produto seria você. Isso. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, essa preocupação, né? Com a privacidade. Tá, mas aí o cara fala assim, mas eu não faço nada de errado, né? Eu não faço nada de errado. Isso, minha vida é um livro aberto, né? Pô, fala, né? Exato. E aí, cara, tudo bem. Então, se for assim... Olha, eu tava lendo uma citação aqui, eu não sei se foi do Snowden, uma citação, ele comentando, olha, a gente coloca cortinas na janela da nossa casa porque não interessa pra ninguém que tá lá fora a hora que você tá almoçando, jantando e o que você tá comendo. Perfeito. Exatamente. Né? Então, assim, a privacidade é algo que nós temos que ter esse direito à privacidade. Isso, né? Nós temos que ter esse direito. É um direito, né? E é o seguinte, a gente nem vai chegar agora na seara das redes sociais. Mas e essas assistentes virtuais, que são essas inteligências artificiais das grandes empresas, que, inclusive, hoje em dia estão tão avançadas essas inteligências que toda empresa, até média, já está tendo a sua própria. Entendeu? Essas assistentes virtuais, elas impactam na privacidade ou não? O que você acha, Thiago? Sim, eu acho que impacta, né? Inclusive, até teve uma notícia recente agora que áudios vazados do Google, né? Sim. Assistente virtual do Google, assim como a Amazon também tem assistente virtual, que não é vendida no Brasil, mas é vendida nos Estados Unidos, a Alexia, salvo engano, que você pode conversar e pedir coisas. Imagina a Cortana ou a Siri, né, que é a sua assistente do iPhone, tudo que você conversa ali, pede, ela retorna uma informação. Agora imagina isso dentro da sua casa. Né? Pois é. E é interessante a gente pensar que naquele livro, né, que inclusive foi o livro responsável por cunhar o termo Big Brother, que depois se tornou conhecido esse termo por causa de um programa de televisão. Isso. O livro se chama 1984, tá? Foi escrito por George Orwell, que também escreveu Revolução dos Bichos. Sim. E nesse livro, ele trata de um futuro distópico, um futuro que é uma distopia, né, que é o contrário de utopia. Peronomútil, e esse futuro distópico, onde trata do Estado, nesse caso era a figura do Estado, vigiando os cidadãos. Não é isso? Isso, exatamente. E a gente percebe que hoje nós compramos e pagamos e trazemos para dentro de casa, às vezes um assistente virtual que pode, lógico, te ajudar aquilo ali, mas ele está sempre acompanhando o que você faz. Né? Isso, e assim, é interessante porque estudos, um dos artigos que nós lemos para elaborar a pauta,
citou que a questão do gatilho, né? Porque, por exemplo, o Google, você tem que falar, ok, Google. A partir do momento que ele reconhece que você falou ok, Google, ele passa a gravar e processar os seus pedidos, né? Só que muitas das vezes eles fazem as gravações mesmo sem o gatilho, entendeu? Muitas das vezes ele já está gravando, mesmo sem você falar ok, Google, no caso do assistente do Google, né? Por exemplo. Então, sim, é um perigo e é uma invasão de privacidade que ninguém está percebendo. Coisa interessante que o quanto mais ele escuta, não só, né? Nós estamos dando um exemplo do Google, mas pode ser qualquer... Isso, é só um exemplo que todo mundo conhece, né? Quanto mais ele grava, mais apurado e refinado fica esse mecanismo de interpretação. Porque talvez o seu celular não tenha o poder de processamento necessário para decodificar, tá, uma frase, um pedido. Por isso, o que o seu smartphone faz? Pega aquilo ali, faz um upload, é processado, né? Isso, é exatamente isso. No computador central e depois retorna, né? Mas a partir do quanto mais informação pega, não só do Lucas, mas de milhões de usuários, isso vai ficando mais apurado e mais refinado. Então, é uma informação muito poderosa, né? Eu quero só voltar um pouquinho no que a gente estava falando sobre cruzamento de informação. Certo. Você falou assim, a primeira coisa que uma pessoa faz é pesquisar no Google. Legal. Se você pesquisa no Google um produto e você passa perto de uma loja que vende esse produto, você tá fornecendo um cruzamento de informação. Isso. Tá? Se você conversa com um amigo seu próximo ao telefone e cita um produto, isso, tá? Você também tá fazendo, ele também tá fazendo um cruzamento de informação. Exatamente. Eu quero dar um exemplo agora, que é um exemplo empírico, tá? Não foi um teste científico que nós fizemos, não. Mas assim, já aconteceu de eu conversar com o José Lucas, o meu filho, a respeito de alguma coisa e depois ter uma propaganda daquilo ali. E algo muito específico que talvez você nunca tinha procurado dentro acontece. Da busca, né? Tá. Só que isso aqui é um exemplo o quê? É empírico, porque na verdade o que pode ter acontecido também é todo o mecanismo de algoritmo que ele tem com base em estudos do que você faz na internet, o que você acessa, o que você não acessa, que já cria mais ou menos aquele perfil. Isso. E quase que adivinha o que você está fazendo. Eu ia comentar isso. Às vezes foi todo o contexto que você estava inserido. Exato. Que aí você citou, né? Às vezes você foi influenciado de certa forma, sem mesmo perceber, que chegou naquele momento que você comentou com o José Lucas. Pode ser o que acontece também. Nós não encontramos nenhum estudo científico rigoroso para provar ou desprovar isso, entendeu? São só palpites mesmo que nós estamos falando aqui. E você também, Thiago, citou sobre que você estava falando, né? Estava conversando com o seu filho e o microfone provavelmente captou aquilo. É porque a gente ainda nem quis entrar na questão do texto, né? Porque com esse tanto de aplicativos de mensagens hoje em dia, tudo que você escreve lá está mais do que sendo captado e processado pelas empresas, certo? Você tocou num ponto interessante que cabe aí uma discussão. A criptografia é ponta a ponta. Tá? Isso. Vamos dar o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp tem uma criptografia ponta a ponta, tá? Ou seja, ele tem ali uma troca de chave pública privada, de modo que o que eu faço aqui, o que eu escrevo, só você vai receber. Certo. Mesmo que a gente tivesse que nós interpelássemos essa comunicação como aquele antigo ataque chamado Man in the Middle, né? Isso. Que seria ali interpelar essa comunicação no meio, eu não ia conseguir rastrear o que aconteceu ali, tá? Você que já estudou redes de computadores, você sabe que se você colocar um filtro de pacotes numa rede, com placas de rede no modo promíscuo, você consegue ver tudo o que está passando. Mas, se você tiver num tráfego SSL ou SSH, criptografado, você não consegue olhar aquilo ali. Isso, perfeito. Tá. Mas, então, de que adianta
você conversar com outra pessoa, para que serve aquilo ali? Olha, o WhatsApp, por exemplo, tem acesso a todos os meus contatos, as pessoas que eu tenho como amigos e as pessoas que eu converso mais e que eu converso menos, e os horários que eu converso com cada uma dessas pessoas. Então isso aí já é informação suficiente para traçar um perfil que, aliado a outras coisas que eu faço, consegue pegar muita coisa aí, traçar o meu perfil até mesmo de consumo. Certo. Né? Porque, na verdade, o objetivo é lucro, é grana, é instigar o usuário a consumir, não é isso? E isso que nós estamos falando, igual né, nós estamos levando o raciocínio aí para a questão do incentivo ao consumo, né? Isso. Ao incentivo ao consumo. E aí, quando a gente cai em consumo e cai em compra pela internet, nós vamos cair no cartão de crédito. E aí, você usa cartão de crédito? Cartão de crédito, sim, cara. Embora eu use aquele cartão de crédito virtual que muitas empresas estão oferecendo atualmente, né, que inclusive dá uma sensação um pouquinho maior de segurança, eu acho que ainda não é o ideal, certo? Certo. O cartão de crédito virtual é aquele que você usa o aplicativo do seu banco, do seu provedor de cartão de crédito, gera um número diferente do seu cartão de crédito físico, né? Isso. E você pode usar esse cartão para poder fazer as suas compras, não é isso? Isso, exatamente. É porque as compras com cartão de crédito, de qualquer maneira, esse seu cartão de crédito, ele está atrelado a um CPF. Sim. Né? E esse CPF pode ser usado para rastrear todo o seu perfil de compras também, não é? Sim, exatamente. A questão do cartão de crédito já entra também num assunto muito delicado, porque com o avanço da tecnologia, a sociedade está largando o papel moeda, que são as notas, o dinheiro, e está passando para os meios eletrônicos, né? E já envolve também a questão da blockchain, que é o Bitcoin. Então é o seguinte, a sociedade, inclusive os especialistas em tecnologia, eles têm que... Como é que fala? Eles têm que se preparar mais com esse avanço para evitar esse tipo de problema, né? A questão dos cartões de crédito pré-pago e também daqueles outros serviços que auxiliam na compra, de forma que seu cartão e seus dados, seu CPF não apareça para o vendedor final, é uma das opções. Já deu pra gente ter uma visão geral. Já se alongou o bastante, né, Thiago? Um chefe meu falava assim, que tinha feito a overview da visão macro. Foi o que nós fizemos, né? Nossa! Meu Deus! Já diria algum comentário que eu esqueci. Vai. E lembrei de uma historinha, cara, sobre chefes e TI, que eu não segurei o riso na frente da diretora. Eu trabalhava numa empresa... E aí, você sabe que tem muito assim, neologismo, né? Igual você tem criação de palavra e uso de palavras estrangeiras. Por exemplo, Sim. zipar, né? Isso. Zipar. Tudo bem. Upload, e você sabe, né? Que... Hã? Pessoal, hoje em dia já se usa muito upload, né? Embora não se use uploadar, pô, fala, vou dar o upload agora. É normal já. Exato. Tá, mas aí tem algumas que eu acho assim bem esdrúxula. Por exemplo, uma vez um cara conversando comigo assim, tomando um café conversando, ele falou assim: "Thiago, manda isso pra mim a Zap". Na época não existia o WhatsApp, não tem nada a ver de WhatsApp. É que tem aquela expressão do inglês as soon as possible, né? Tão rápido quanto possível, né? Sim. E aí, cara, você usa o WhatsApp como um acrônimo num chat. E o cara falou, manda isso pra mim a Zap, cara. Aí não, falei, nossa, chega de internet por hoje. Na verdade, cara, eu já ouvi muito em séries pessoal falando o FYI, já ouvi falar, que é o For Your Information, né? Your Information, e eu já ouvi também o AKA. AKA, eu também já ouvi, o AKA também, beleza, é also known as, né? Isso. Mas esse a Zap, agora, cara, pra mim... A top, que eu até escrevi isso no fórum esses dias para trás, a gente comentando sobre o uso de palavras estrangeiras, foi de uma diretora, cara, lá que nós estávamos discutindo um processo
lá que tinha que ser refeito e era necessário sobrescrever um arquivo, uma informação, né? Ou adicionar ou sobrescrever. E aí ela falou assim, não, a gente tem que fazer isso para overwritar a informação. Ai, meu Deus. Eu acho que ela forçou a barra demais, cara. Daí acabou porque a reunião. Tem overwrite. Ah, não, cara, eu dei só um... Sabe quando você dá aquela risada assim? E você dá só uma fungada e segura, sabe? Sim. Tipo assim, pois é, cara, não dei conta, cara. Não dei conta. Overwritar? Que overwritar? Fala sobre escrever, ué. Você falou em fungada, eu lembrei de um episódio, cara, que no início eu fiquei com vergonha, mas hoje em dia eu não tô nem aí mais. Porque eu comentei no início do programa que nós temos os cursos, nós falamos que nós temos os cursos, né? E lá na Udemy, ou Udemy, tem a seção dos comentários dos alunos, né? Daí, cara, eu desde criança eu tenho problema de rinite, né? Etc. Eu também. Fungo muito. Daí, assim, na gravação aparecia muitas fungadas, que eu sou amador, nunca dei aula, nunca tinha gravado curso. Daí ele falou isso no comentário. O tutor funga. Falou o quê? O tutor funga. Mentira. Daí beleza. Daí até nesse microfone nosso nós temos o botão funga-funga, né? Que a hora que a gente aperta, ele fica mudo aí. Mas enfim, exatamente, é isso aí. Pode seguir o baile aí. Beleza, cara. Então, olha, só pra falar então que no nosso próximo podcast, cara, eu quase falei na nossa próxima aula. Nossa. No nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre técnicas, programas, softwares, métodos de melhorar a questão da sua privacidade. A ideia não é isso? porque assim, não existe a silver bullet, né? Não tem uma bala de prata, mas a ideia é tentar diminuir assim essa invasão que as empresas estão tendo, né? Esse controle que as empresas estão tendo. Nós vamos tentar passar algumas Essa bala dicas, de prata... Né? Oi? Essa bala de prata tem alguma coisa a ver com o folclore brasileiro? Não, tem não. Lobisomem, nada, né? Então tá. Nós temos agora, cara, uma sessão no nosso podcast que era para ter sido feita no início. Isso. E nós não fizemos. É uma sessão onde nós vamos ler uma notícia, né? E comentar uma notícia. Você já escolheu uma notícia para falar? Eu já escolhi uma notícia interessante. Posso começar? O jornal É o País publicou sobre o aplicativo Face App, que é aquele aplicativo modinha que transforma o rosto da pessoa na pessoa envelhecida, né? Por incrível que pareça, esse aplicativo, ele captura informações sobre o usuário e envia para empresas, né? Segundo a notícia, obviamente. Então, o comentário que eu quero falar é o seguinte: um simples aplicativo que aparentemente é inofensivo, até ele está pegando seus dados. Imagina outros aplicativos, diversos aplicativos que nós consumimos por aí. E para aproveitar o gancho, eu lembrei daqueles pequenos aplicativos, aqueles joguinhos, ou até mesmo aqueles testes ridículos que tem no Facebook, por exemplo. Veja quem são seus amigos mais próximos. Sei lá, eu não uso muito o Facebook, mas eu sei que diversas vezes tem muitas enquetes desse tipo, né? Isso aí Na verdade, o objetivo desses pequenos joguinhos lá é pegar seus dados, porque ao querer jogar, você autoriza o uso das suas informações. Isso é muito perigoso. Isso. E assim, desculpa o termo, mas as tias do WhatsApp sempre estão fazendo esse tipo de coisa no Facebook, entendeu? É um perigo, a gente tem que conscientizar a população. A gente não vai ler a notícia completa, mas está aqui o link, a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser se aprofundar aí nessa notícia, certo? E a sua? Cara, tem tudo a ver com a pauta da semana, né? Opa, do quinzena, sei lá. Eu peguei também uma notícia, por coincidência também do El País, mas tá em português. Apple suspende a escuta de conversas privadas. Nós comentamos no início. Lá em Portugal, o El País chama O País? Eu creio que sim, né? Certo, pode continuar. Eu creio que sim. A empresa dispensa as equipes que revisavam diálogos pessoais gravados pelo assistente Siri e só analisará aqueles que contarem com consentimento prévio e expresso do usuário. Cara, eu sou usuário da Apple, né? E uma das coisas que me levou a usar a Apple era a aparente preocupação da Apple com a privacidade dos seus usuários, né? Isso. Que eu acredito pelo fato da Apple não ter
outras ferramentas, tipo buscador, né, rede social, etc., fica um pouco mais restrito a essas informações, Sim, né? pode Então ser. eu achei legal ver essa questão aqui, que é uma forma de proteger a privacidade do usuário. Eu não vou ler essa notícia, mas é óbvio que o gatilho para a Apple comentar isso foi o escândalo, né? Ou o início aí de escândalo causado pela escuta das informações do Google. Então nós vamos deixar essa notícia também aqui para a galera poder ver. Isso. Beleza. Ô Lucas, eu quero também, cara, que a gente faça aqui no nosso podcast uma sessão com a dica da semana, né? No Mas caso não é é dica semana, é da quinzena quinzena. ou sei lá. Da quinzena. Mas eu acho que é um nome muito criativo para quem deu o nome de Baciote Cash, não é? É ótimo. Dica da quinzena é aquela dica que vai acontecer no programa a cada 15 dias. Faz sentido. Isso. Bom, isso aí pode ser um software, uma série, um filme, etc, etc. Qualquer coisa. O que eu quero comentar... Cara, eu assisti uma série muito bacana na Amazon Prime, que se chama The Boys. Certo. Essa série The Boys, ela é baseada numa HQ e é muito legal, cara, que é uma série sobre super-heróis, mas os super-heróis são meio que os antagonistas da parada, sabe? Certo. Então, assim, ela é curta, ela tem humor negro, sabe? Tem algumas cenas, assim, bem fortes. Aí eu vendo algumas resenhas, discussão aqui no Reddit, o pessoal comentou que o HQ é mais pesado ainda. Ah, certo. Só que, assim, não é uma série de humor escrachado. E ela não é nem de humor. Ela tem uma trama e um drama envolvido aí muito bem amarrado, cara. É aquele alívio cômico, né? Eu até... exato. Eu gostei bastante dessa série. A minha dica de hoje em uma época de redes sociais, de mensageiros instantâneos, Twitter, Instagram, etc., eu vou dar uma dica de um bom e velho fórum de internet, que é um ótimo lugar para entretenimento e também para conhecer novas pessoas. É o fórum Outer Space, a famosa OS, certo? Eu vou deixar o link na descrição, mas o endereço é forum.outerspace.com.br. Embora a temática principal seja videogames, existem vários canais, várias pastas para assuntos diversos, certo? Eu sou usuário da OS há muitos anos, você muito mais, provavelmente. E fica aí minha dica da semana. Façam seu cadastro e aproveitem o conteúdo que é muito bacana. Beleza? Então, antes da gente encerrar, eu só quero dar um recado que no nosso próximo programa, nosso próximo episódio, nós vamos comentar sobre algumas técnicas para você se proteger ou para você proteger a sua privacidade online, seja no computador, no smartphone, em qualquer gadget, qualquer dispositivo que você esteja utilizando. Lucas, e também teve um aluno que comentou conosco sobre histórias. Como é que é isso aí? Fala aí. Isso, trocando ideias sobre o podcast com o pessoal, uns alunos sugeriu que a gente solicitasse histórias dos ouvintes, né? Histórias envolvendo tecnologia, TI, informática, desse tipo. Pode ser história cômica, pode ser trágica, ou pode ser uma simples história normal, para que a gente possa ler no próximo programa. A gente vai selecionar algumas e ler uma ou duas no final do programa, só para interagir mesmo com o pessoal, não é isso, Thiago? Beleza, cara. Eu mesmo tenho várias histórias, cara. Exato. Várias histórias. Nossa, é muito bom. Beleza. Olha, então, pessoal, esse é o nosso primeiro podcast. Por favor, nos perdoem se nós erramos em algum ponto aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast, eu acredito que o Lucas também, mas o nosso objetivo é estar com vocês aí quinzenalmente, 2 vezes aí no mês, falando sobre tecnologia dessa forma mais descontraída. Não é isso, Lucas? É isso aí, muito obrigado. Lucas, dá seu recado final. Meu recado final é beba muita água, tá? Principalmente aqui no Cerrado, porque o tempo tá muito seco. Isso acaba com a sua saúde. Beba muita água, é isso aí. E café. Tá bom, café valeu, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Quinzena que vem. Tchau.
Os irmãos Baciotti estão chegando. Piriri. Um é advogado, o outro mexe com os computadores. Baciotes, Baciotes. Um é o orgulho da família, o outro conserta impressora. É. Ô, Galego. É. Oh! Pode parar a gravação? Hã? Vamos deixar Quê? isso, né? Vamos? Vamos Não, deixar depois isso a na gente vai gravação? cortar. Então tá. Dá um footprint aí no Tá, minuto falou. 12 e meio. Footprint. Stop.